É.
Ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver nos assistindo, muitos acompanhando-nos ao vivo. Aqui ao meu lado, doutor Elias Meiber, o fundador deste meio de comunicação. Do meu lado direito está o coronel João Carlos, reserva RR, reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eles não apareceram ainda na tela, mas vão aparecer. Eu começo falando sobre, muita gente me perguntar por que eu escolhi Itaperuna. Foi Deus que escolheu Itaperuna para que eu viesse morar aqui, e a minha mãe sempre disse, um local abençoado para você. Deus escolheu Itaperuna para mim, estou desde 95, terra da minha avó, terra de primos, terra de grandes amigos como esses dois, com os quais vamos fazer o programa hoje. Ângelo Lorenzini, é o dia da folga dele, quarta-feira, fica para outro dia. Nós estamos aqui em cima do Vadimeco, nosso microfone, e o coronel é um convidado especial, o coronel João Carlos, na tela, está aparecendo aqui, de azul, e o outro aqui é o general Elias, que, para começar o programa, nós estamos na 104 FM, sendo retransmitidos ao vivo. O senhor tem um sorteio para fazer aí dos 13 vereadores. O presidente não entra no sorteio, vai ser o primeiro a ser chamado, mas depois a gente vai sortear a ordem de chamada agora. Vamos sortear agora ou daqui a pouco? Vamos deixar para daqui a pouco? Daqui a pouco. Vamos ouvir o cumprimento do coronel João Carlos, coronel full, ou seja, ele foi tenente-coronel, agora é coronel. Bom dia. Antes de entrar para a reserva, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Conforme o Nino disse, estamos aqui para passar um pouco da nossa experiência e também para responder alguma pergunta, algum questionamento. Várias perguntas. Para começar, o cumprimento e a pergunta inicial do Elias Meiber, nosso advogado, apresentador e fundador aqui do canal. Bem, eu quero também agradecer a Deus por este momento importante, agradecer a todos que têm colaborado com o êxito desse programa, que com apenas 3 dias nós já temos quase 500 pessoas inscritas no YouTube. O exemplo do alcance desse programa, ontem nós citamos aqui um fato, porque para eles que dirigem a igreja presbiteriana é quase que impossível, porque a coisa estava no teto, o vento havia arrancado 3 telhas e ali estava, com a chuva, estava sendo um foco de pernilongo. E nós falamos aqui ontem ao vivo, com 2 horas, as pessoas já comunicaram com a gente que já tinha reposto as telhas, que foi um benefício para eles e para toda a população. Não foi no intuito de querer desfazer da direção da igreja, muito pelo contrário, nós estávamos colaborando com eles e eu tenho certeza que eles entenderam isso. E com certeza nós vamos ter centenas de mosquitos, o pernilongo da Aedes aegypti, vão virar um churrasquinho lá debaixo das telhas. O mesmo a gente deseja para a sede da Emater. Está tendo alguma dificuldade, os agentes da saúde pública estão com dificuldade para ter acesso, enfim, isso também vai ser resolvido.
Elias Meiber, primeira pergunta do dono da casa. Quem sou eu? Para o nosso convidado que já trabalhou para o senhor, foi seu repórter, eu não sabia disso. O dono desse programa é a população. Sim. Aqui não tem cor política, não tem cor religião, não tem se é militar da ativa ou da reserva. Ontem nós fizemos até um comentário sobre a questão do tiro de guerra, mas a gente pede desculpa lá ao sargento, mas a gente entende a situação dele, mas acho que ele vai se interessar, vai se empenhar com a direção, com o comando do tiro de guerra para colocar os atiradores na rua, né? Nem que seja para dar um apoio moral, mesmo que eles não tenham que trabalhar, mas ou então chamá-los para irem sem uniforme, como voluntário, que precisa disso, entendeu? E eu não sei ainda se a Polícia Militar já foi contactada, mas eu tenho certeza que a Polícia Militar também vai colocar parte do seu ativo lá para colaborar com a Prefeitura nesse mutirão, que vai ser a sexta-feira, né? Vinhosa, bairro São Mateus, e isso é de suma importância e é preciso que a população se conscientize. A coisa está muito séria, tem vários estados que já estão com a pandemia e nós temos que trabalhar, a população é que tem que assumir essa responsabilidade, que às vezes o foco está dentro da sua casa com água parada, entendeu? O convidado de hoje está substituindo e antecipando a entrevista que seria com ele na próxima quarta-feira. O Tenente-Coronel Luiz Cláudio Regis. A vida de um comandante de batalhão, o João Carlos sabe muito bem disso, é imprevisível. Ele foi chamado para uma reunião às pressas no Rio de Janeiro e não pôde vir. Me ligou à noite mesmo liguei para o Coronel João Carlos, ele que viria na semana que vem. Pode até voltar, né? Pode voltar tem conteúdo para ajudar a gente como um dos convidados a ser entrevistadores. Hoje ele é o convidado entrevistado. Então está aqui e a primeira pergunta, volto a dizer, do senhor. Para mim é uma satisfação muito grande fazer uma pergunta ao Coronel João Carlos. A vida nos ensina muita coisa. E eu fui aluno do seu pai, professor Riesel, no Colégio Bittencourt. E quando você apareceu no jornal e fez uma grande matéria, que foi uma repercussão enorme, e começou a trabalhar no Jornal Noroeste naquela época, para mim foi uma satisfação imensa, porque aprendi muito com seu pai e acabei aprendendo também com o filho. E o exemplo seu, eu tenho certeza que é o exemplo de muitos rapazes, muitos jovens, que quando acredita no seu potencial, acredita que no estudo você vence, e o seu exemplo é um deles. Você passou por todos os processos, sendo office boy, sendo repórter, galgou o maior cargo da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Então eu gostaria que você falasse sobre esse êxito da sua carreira profissional, e quais foram as dificuldades que você teve nesse caminho aí, que a pessoa de menos poder aquisitivo, para galgar um cargo como você galgou, é muito difícil, entendeu? Então você é um exemplo para a juventude e para toda a população itaperonense. Eu costumo dizer que a gente tem que ter objetivo na vida. Você tem que pensar naquilo que pode ser o seu futuro, analisar os prós e contras e partir em diante, em cima daquele objetivo. E quando eu entrei no Jornal Noroeste como repórter, tem aquela carteirinha até hoje, carteirinha de repórter até hoje lá, bem vencida, né? Mas eu guardo com muito carinho, que foi uma fase diferenciada da minha vida. Ali eu recebi o primeiro indício de que eu estava no caminho certo, porque eu entrei com duas coisas na minha cabeça. Primeiro, fazer o meu serviço da melhor forma possível. Então, eu sempre tive esse princípio de qualidade total, né? Se eu for prestar um serviço, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Então, eu utilizava o meu tempo, realmente, para tentar fazer aquilo que fosse o melhor para a população, o melhor também para o jornal. Então, eu fiz essa matéria.
eu contei aí com um comentário de um médico na época, né? E esse médico falou sobre a situação de AIDS em Itaperuna naquela época. Era uma novidade. Era uma novidade, então a gente fez aquela matéria e, para minha surpresa... Se recorda do ano? Hã? Se você se lembra do ano, qual foi o ano? Não lembro. Tem a matéria em casa? 1990, por aí. 1990, 89, algo em torno desse. Era novidade absoluta e deve ter dado um susto em todo mundo. Deu um susto grande, então eu fiquei até um pouco preocupado com a repercussão da matéria, querendo saber como que foi feita, né? Mas Deus também traça os nossos caminhos, né? Eu fiquei pouco tempo no jornal, foi um tempo que eu não esqueci, pelo contrário, foi muito gratificante. E depois parti para novos empreendimentos, até conseguir passar na prova de oficial da Polícia Militar, entrando assim na escola de formação de oficiais. Isso explica, então, o seu começo de repórter, esse carinho que o senhor sempre teve com a imprensa, né? Essa comunicação fácil, com todos os profissionais de imprensa aqui em Itaperuna. O fato de ter começado em jornal, Oswaldo? Acredito que sim. Eu tive muito prazer em receber vários jornalistas, né, que vinham ao batalhão, tanto que eu entrei no batalhão aqui depois de formado, e uma das minhas funções foi de relações públicas, que trabalha justamente com a imprensa, e eu já tive essa facilidade, conhecia muita gente. É claro que a gente sempre separa aquela pessoa que faz o jornalismo sério daquela pessoa que não faz o jornalismo sério, em todos os trabalhos que a gente, porventura, em todos os batalhões que a gente caminhou. O senhor... Ele comentou, dá licença um pouquinho, ele comentou em off com a gente aqui, que quando ele fez a matéria, o Jornal Noroeste, o Adilson Ribeiro, repercutiu, o Adilson Ribeiro se interessou. Você vê que as pessoas que estão aí no jornalismo têm uma história, né? Então, e eu já não sabia não lembrava mais. Adilson tinha um programa na rádio, já tinha um programa. Itaperuna, de muita audiência, repercutiu. Palavrinha enjoada, né? Repercutiu a sua matéria que foi feita no jornal dele, do Dr. Elias Noroeste, que hoje é o nome do canal aqui. Nós estamos no programa Estúdio 1, o podcast Estúdio 1. O senhor passou por quais batalhões como comandante? Aliás, começa do começo. Você entrou lá na Escola de Formação de Oficiais e conta pra gente até onde o senhor veio. Eu entrei em 1992 na Escola de Formação de Oficiais através do vestibular Cesgran Rio, né? Que da época era o vestibular Cesgran Rio. Então fiquei de 1992 a 1994 e tive a sorte de que abrisse duas vagas aqui para Itaperuna. E uma dessas vagas foi ocupada por mim, e a outra vaga foi ocupada pelo Max William. Me lembro. O Coelho, né? O nome de Coelho, depois virou Max William, e hoje está no QG, é coronel da polícia, pessoa muito amiga. E depois disso, após assumir várias funções, eu já estive trabalhando no Ministério Público, no grupo de apoio aos promotores. Que é um grupo bem de inteligência, né? Bem de com muita inteligência. Depois eu voltei também para o batalhão e já trabalhei na Barreira Fiscal, Operação Barreira Fiscal, fui um dos que iniciaram a Operação Barreira Fiscal. Depois eu saí, voltei também para o batalhão e ali eu fui para receber o primeiro comando já como tenente-coronel, que foi a 6ª DPJM, que foi a Delegacia Judiciária de Polícia Militar. Ela funciona em Campos e ela mexe com inquéritos policiais militares, mexe com averiguações, com Faz parte da Corregedoria? Faz parte da Corregedoria, é um braço da Corregedoria. Explicar para nossos ouvintes que não estão muito familiarizados com os termos militares, o que faz a Corregedoria? A Corregedoria apura desvios de policiais militares, desvios de conduta. Muitas denúncias, a grande maioria são denúncias infundadas, vingança, mas que a gente tem vingança de muita gente. A gente acaba tendo que apurar. Vingança de quem se sente vítima. A sociedade tem muita vítima. E logo ali eu já passei para o último curso da polícia, que é o curso superior de polícia. E meu primeiro comando foi na 6ª DPJM. Depois fiz o curso superior de polícia
e voltei como uma espécie de subcomandante, né? Que é o chefe do Estado-Maior dos 6º CPA, que é o 6º Comando de Policiamento de Área, que fica em Campos, que comanda esses 4 batalhões, que são os batalhões de Macaé, Campos, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. Então eu fui subcomandante lá, até receber o comando de Itaperuna, que foi o 29º BPM. Aí fiquei no 29º BPM, depois no 36º BPM e depois encerrei minha carreira. Quanto tempo o senhor ficou no 29, que a gente chama popularmente de 29? Eu fiquei um pouco mais de 2 anos no 29. E eu me lembro de ter acompanhado o senhor em várias operações bem complicadas que eu sabia na hora, eu nunca soube antes, sabia na hora e não sabia o que seria, né? Que é um trato que o senhor fez comigo. Eu não preciso saber onde é que vai ser, nem o que vai ser. Eu tenho que estar lá na hora que vocês saem. Geralmente vocês saem de madrugada, 4 horas, 5 horas, e é muito emocionante. Né? O coronel tem, né? Ele não está mais, mas tem uma liderança muito nata, uma facilidade de falar com os comandados. E eu acompanhava ele ali do lado esquerdo, me sentia honrado e emocionado. Até hoje eu me arrepio lembrando de uma busca que nós fizemos para ver se tinha droga enterrada. Ele achou uma pirâmide na beira da RJ que vai de Itaperuna para a Natividade. É a 116? Não, né? Eu não me lembro direito o número. É uma RJ. Ali, aquela famosa Natividade de Itaperuna, e tinha lá uma pirâmide. Uns 500 quilos de maconha, mais ou menos, 50 quilos, era uma quantidade muito grande. Eu acho que foram quase 70 quilos de maconha, achada naqueles tonéis. Fizeram. azuis, né? Aí a polícia acharam enterrado. Foi tirando, foi fazendo amontoado. Fez uma pirâmide bonitinha. 70 quilos é muita coisa. É muita coisa. E é tudo tipo quase uma 2 rapadura. sacos de cimento. Tipo uma rapadura. Se um civil, uma pessoa que não é do meio, acha aquilo ali, ela não tem como, se ela não tiver conhecimento, ela não tem como negociar, né? Acaba sendo presa mais rápido do que o próprio Sem culpa nenhuma, às vezes. Né? Ninguém vai pegar e levar para casa aquilo. Né? Não, mas tem ou vai ser morta pelo tráfico, né? Ou alguém vai falar e a polícia vai bater na porta dele e vai perder a vida. Vai virar traficante. Chama a polícia ou deixa para lá. Nem pega. Não bota porque a mão. Se botar a mão e carregar, você já está na posse. Aí você já comete o crime, então nem pega. E se botar a mão e ficar em impressão digital, hoje a polícia está cada vez mais adiantada, a polícia técnica. Não é bom nem aproximar. Pode ser uma grande tentação, porque quanto está custando 1 quilo de maconha? Hoje não sei, mas... Na época? Uns 5 mil reais. 5 mil reais. Achar 5 mil reais. 5 mil reais vezes 70. O cara faz uma festa, né? 350 mil reais? É isso aí. Meu Deus do céu. É de brilhar os olhos de quem tem ambição, mas quem ambição era o fraca. comandante quando você iniciou aqui? Quando eu iniciei aqui, o comandante era o coronel Ubiratã. Ubiratã, lembro dele. Ubiratã. Quando fala de um comandante, a gente, em respeito a você e a todos os itaperunenses, e todos os itaperunenses que passaram ali no comando, a gente não esquece do coronel Romero, né? Nome do batalhão atualmente. É isso aí. Coronel César Romero. Quando você já falou o nome de quem foi o primeiro, eu já lembrei do coronel Romero, né? A gente fez história. A gente fez fica história. Fica emocionado porque era uma pessoa também de uma origem muito simples, né? Mas uma pessoa de uma educação, de um trato, de uma gentileza, de uma personalidade incrível, estava sempre feliz, sempre alegre, né? É uma pessoa que me emociona quando lembra do coronel Romero. O filho dele está nos assistindo, Cezinha craque de futebol. Sempre buscava o bem comum. Cezinha parece que estava fora parado. Mora em Minas. Né? É mineiro. Tem muita história do coronel Romero. Eu, assim, segui vários ensinamentos dele, né? E eu também fiquei registrado na história, né, a gente lembra aqui também, porque eu fui o primeiro comandante do batalhão itaperunense. Porque ele é de São José de Barro. Ele é de São José de Barro. Está na área do batalhão. Eu fui o primeiro itaperunense. Mas eu lembro muito bem dele no jogo do Vasco da Gama. Sim. Contra o Itaperuna aqui, em Porto Alegre. E eu estava subcomandando o policiamento aquele dia. E chegou um momento que a torcida do Vasco, liderada por alguém aqui, que eu não vou falar o nome, de Itaperuna. Amigo hoje, de Itaperuna, estava no meio, aí começaram a cantar
umas músicas mais pesadas, né? Aí falaram, ninguém segura a gente, nem a PM. Aí o comandante do policiamento virou para mim, arrepiou, ele falou assim, ó, não dá não, eu vou lá, vou tirar satisfação com esse pessoal aí, que eles não podem falar assim da PM, né? Ele tá achando que tô onde? No Maraca? Não, eu vou lá. E a gente foi. Aí chegando lá, quando eu encontrei, ele estava de frente, esse amigo meu aí, estava de frente, né? E gritando, eu falei, rapaz, eu falei assim, comandante, deixa eu conversar com o pessoal aqui para ver se a gente consegue resolver isso na paz, porque ele já estava trazendo cacetete, escudo. Eu falei, porque se acontece qualquer coisa, né, a coisa ia ficar feia. Aí eu subi e falei com esse amigo, ele falou assim, não pode deixar, João, a gente não canta mais a música da PM, não. Estamos cantando o resto. E acabou numa paz, né? E só o fato da gente ter ido com escudo e cacetete para lá, porque nós éramos jovens, né? Sangue sobe, apesar de termos bastante discernimento. E nós chegamos no dia seguinte para trabalhar novamente, e lá estava o Coronel Romero lá tranquilo, né? Mas no dia, assim que acabou o policiamento, ele me encontrou com ele falou assim, vai para o batalhão, os dois estão presos os dois. Eu, não estão presos os dois, não quero nem conversa. Seria a sua primeira prisão? Esse negócio de tá com cacetete, tá com escudo, os dois presos, pode ir para o batalhão. E nós fomos para o batalhão, dormimos no batalhão. Aí, no dia seguinte, a gente se arrumou e tal, foi se apresentar para ele, né? Aí ele falou assim, eu prendi vocês? Não prendi nada, não esquenta a cabeça, que senão vai trabalhar, administra, vai trabalhar. Aí vamos trabalhar. Então ele era assim, aquele jeitão dele. Resolveu o problema sem maiores, né? É isso aí. Ele quis dar uma lição na gente, dizendo que não tem que usar escudo, não tem que usar cacetete, né? Uhum. E era assim. O senhor acabava resolvendo. O senhor chegou como aspira, né? Cheguei como aspirante. Quando sai do curso chama-se aspira. É popular isso ou é oficial ser chamado de aspira? É popular, né? Jargão popular, da polícia. Quais os comandantes que o senhor teve ao longo de sua vida? Muita gente. Eu tive o próprio Coronel Romero, Coronel Piratã, Coronel Ralph. Lembro de cada um. Tive Coronel Borges, Coronel Baracho. Esse é lenda, Baracho é lenda. Vamos ouvir um caso do Baracho. Conta um caso do Baracho pra gente, que está assistindo. O Baracho, rapaz, o Baracho lá em Campos, ele virava para mim e falava assim... o senhor trabalhou com ele em Campos? Trabalhei com ele em Campos como subcomandante dele. Ele virava para mim assim, Carlos, eu preciso focar nas estratégias aqui de comando. Você vai fazer o seguinte, a imprensa é contigo. Eu falei, coronel, mas se vira, a imprensa é contigo. Você que dá... as entrevistas, aí de vez em quando ele ficava rindo, olhando para mim, né? Quase se enrolou. Tem canais de televisão, Record, tem o SBT, tem a Globo, tem vários jornais ainda impressos, tem muitos blogs, muitos canais. É bem mais complicado do que aqui na cidade maior. Complicado, mas a gente aprendeu muito lá. E ele foi um comando, né? Um comando que corta reto, né? Então, a gente aprende muito com esse tipo com relação à estratégia. Então, eu tenho que agradecer a todos os meus comandantes que eu tive na minha carreira. Eu gostaria de voltar atrás um pouquinho. Na época que você trabalhou no jornal, já era na linotipo ou era offset? Você lembra, por acaso? Era tipo. Era tipo, né? Era tipo. Aquela gráfica, nós temos ela até hoje montada. E nós propomos a doação ao município para criar um museu gráfico aqui. A nossa coletânea de jornais do arquivo, você lembra que é um livro, tamanho do jornal e tal, sofreu 2 enchentes nesse local aqui. E toda vez que você mexia com aqueles livros, trazia um certo prejuízo para eles devido à idade. É uma coletânea desde 1954, porque ela inclui o jornal O Regional, que nós também, ele estava paralisado e nós reativamos ele junto com o Moacir Filho, junto com o senhor João Bidim, que era meu patrão no cartório, junto com o Gervásio
e eu esqueci qual o outro sócio. Aí, no andar da carruagem, eles quiseram não participar mais e tal, e passaram as cotas deles para mim, é aí que surgiu o Jornal Noroeste. Mas eu gostaria de falar sobre isso, porque a Linotipo, eu falei já num programa aqui, é uma máquina exemplar. Ela tem 2,20 metros de altura, que você conhece. Ela tem uma caldeira do lado, que você coloca o chumbo, ela aquece, derrete, né? Estou falando assim para a população que talvez não conheça. E forma a letra, que é o tipo. Isso. E ela tem um teclado igual de uma máquina de escrever, do computador. Ela é de 1890. Nossa. É uma máquina alemã. Histórica e cara. E você digita a linha do texto e no final que você digitar a linha do texto, você aperta uma tecla e aquele chumbo converte numa vamos dizer, tipo uma régua com a linha que você digitou escrita em cima, e ela vai caindo do lado e você vai formando aquele texto que... É bonito o processo. Depois daquele processo você vai levar para uma bandeja e vai formar a página do jornal. Trabalhoso também. Os títulos são daquela tradição antiga de você coletar as letrinhas do tamanho que você quer para montar o título daquela matéria. Então nós temos isso tudo para ser criado o nosso museu, e eu vou até marcar uma audiência com o prefeito Alfredão para a gente oficializar isso. Agora, os livros, como foram um tanto danificados, nós contratamos uma pessoa que recupera e reconstrói esses livros. Ele está até montando lá na Vinhosa, o Célio, entendeu? E nessa matéria deve ter a sua, nessa coletânea deve ter a sua primeira matéria. Que quando a gente tiver com ela toda formalizada, nós vamos tentar descobrir para você tirar uma foto e colocar no quadro. Tá certo? O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai estar em Cardoso em breve para inaugurar a ponte de ferro, que vai se chamar agora Ponte Dr. Luiz Carlos Teixeira Dias. Uma ponte rodoviária foi adaptada. Cardoso só tem uma ponte, passa a ter duas. O prefeito Jane Winkler ia inaugurar ontem, mas o governador pediu para estar lá. O dia que ele for, vou avisar o senhor, nós vamos junto, pedir a ele para ajudar nesse museu. O que o senhor acha da muito ideia? Interessante. Porque é muito importante para a cultura, não só a cultura local, mas brasileira. É uma máquina raríssima, é um processo difícil de ser feito, e o senhor descreveu exatamente, porque o senhor foi diretor do jornal há quanto tempo? Há mais ou menos uns 40 anos. 40 anos dirigindo um jornal, conhece bem a história. A máquina de 1890. 1890. Ela tem um valor histórico e um valor monetário muito grande. E não adianta ninguém tentar pegar, não, porque é difícil de tirar do lugar, né? Não, e a verdade é o seguinte, a impressora tem 5 toneladas. A impressora, ninguém leva isso assim no caminhãozinho, não. Outra coisa é que o jornal impresso ainda tem saída. O povo gosta de ler. Gosta, é verdade. As pessoas gostam de ler, se entregar na mão, então, ele vai o nosso projeto aí voltar com o jornal escrito. Mas a gente tem que ir dando espaço aos poucos, porque não é fácil, não. Para a gente chegar aqui hoje, está no ar com esse estúdio aqui, com esse programa, o Estúdio Uno, perdi mais um pouquinho dos cabelos da cabeça, entendeu? Nós estamos com o coronel da reserva, o coronel PM, o cara que tem história para contar, já contou uma história engraçada aqui do dia que ele foi preso, e no outro dia estava solto, preso disciplinarmente, não chegou nem a ser anotado, isso é um causo, que é o jeito certo de falar é causo, não está errado quem fala causo. Caso, mas no popular, no vocabulário popular, o correto é mesmo falar causo. Conta mais um causo para a gente, coronel. Tem muitos, né? Então, vamos lá. Deixa eu lembrar de um caso aqui. Pode falar causo, não está errado, não. Tem uma situação também muito interessante, que nós tivemos aí, estava no batalhão também, foi o coronel Romero, isso? Tem que ter ele no meio. Ele para mim e falou assim, olha só, teve um profissional aqui em Itaperuna que invadiram a casa dela, amarraram ela, colocaram no banheiro, família, e levaram os pertences dela. Você é de Itaperuna. Se vira. Corre atrás aí, eu quero esse cara preso. Eu falei, rapaz,
Rapaz, como é que eu vou resolver isso? Falei, como é que... Eu, assim, recém-chegado, né? Estava como tenente, acho que segundo tenente, falha a memória. Eu saí com a equipe, eu falei assim, ó, vamos resolver esse negócio, vamos dar um jeito. E nisso a gente saiu para patrulhar, eu falei, a gente tem que ir para a rua, porque dentro do batalhão a gente não vai receber informação. E fomos de um lado, do outro. Já estava na P2, não, né? Já estava na P2. Uhum. E fomos para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e de repente apareceu uma mãe falando assim, olha, vocês têm como me ajudar? E a gente parou, né? Falei assim, o que a senhora está precisando? Aí eu falei assim, minha filha está com um cara lá dentro de casa, e o cara arrumando confusão, e eu queria ver se vocês poderiam tirar o cara de dentro de casa. Quer dizer, numa situação normal, a gente poderia virar e falar assim, pô, a gente não pode tirar um cara de dentro de casa. Mas eu falei assim, não, vamos dar uma olhadinha para a senhora. Eu e a equipe que estávamos juntos. Guarnição, né? Fechada. Guarnição, né? Então nós chegamos, olhamos, descemos. Desci uma rampa assim, a menina estava lá dentro e o namorado, e a mãe do lado de fora. E nisso, eu olhei, de onde você é? Eu vim do Rio. Tá. E o jeitão do cara? O jeitão meio... Aí eu virei e falei assim... não, a gente já vai embora, já. Aí nisso, né, quando o policial chegou também, ele encontrou ele com um cigarrinho de maconha. Estava fumando uma maconha. Ali já pegou aquele cigarrinho e falou assim, ó, você a gente vai levar para a delegacia. Já tá com Na época ainda era o porte, o uso era criminalizado? Ainda é, né? Mas era mais, né? Mas era mais. Então nisso veio um policial me falando, olha só, a menina está pedindo para sair na casa dessa profissional, e a gente abriu, estava ali. Aí eu falei assim, vai todo mundo para a delegacia. Aí chamei o rapaz no canto, e o rapaz virou para mim e falou assim, não me bate não, não me mata não, não me bate não, achando que a gente está no Rio de Janeiro. Eu falei assim, olha só, a parada aqui, vou ser sincero com você, transparente contigo, ninguém vai encostar a mão em você não, mas você vai responder pelo que você fez. Então nós vamos levar para a delegacia para apreciação do delegado. Ele ficou me olhando com aquela cara de espanto, né? Eu falei, você pode ficar tranquilo, ninguém vai encostar a mão em você. Aí pegamos ele e ela, levamos para a delegacia. Chegou lá, a vítima reconheceu, quis partir para cima dele. E eles... A mulher? A dona da casa? O caso, o rapaz, né? O filho da dona. Não sei se era o filho ou se era devia ser amigo, o namorado da filha, né? Devia ser amigo. Aí quis partir para cima. Quando quis partir para cima, ele respondeu na hora assim, rapaz, no dia lá não fiz nada com você, por que você está querendo me Aí ele se entregou ali. Se entregou. Reconheceram os bens, né? E o que hoje aconteceu depois é que realmente faz a diferença. Nós tivemos cerca de 6 meses depois uma rebelião na delegacia. E na época o presídio era ali, tinha um preso, delegacia velha. E eu cheguei, quando eu cheguei com uma tropa de aproximadamente uns 12 policiais militares, que a gente foi por trás, assim, entramos, eles estavam na parte de trás soltos ali, que já tinham arrebentado a cela. Tinha um quintal, Aí quando nós chegamos ali, eu falei assim, rapaz, vai dar ruim aqui, nós estamos com até um efetivo menor do que a quantidade de presos que estavam aguardando reforços. E ele virou para mim e eu falei assim, olha só, eu estou pedindo a vocês que voltem para as celas, porque a gente não quer que tenha uma pancadaria aqui, que vocês sabem que nessa pancadaria quem vai se dar mal serão vocês. E a gente com um cacetete na mão, é claro, todo mundo preparado. E nisso esse preso levantou e falou assim, olha só, esse cara é sujeito homem, vão voltar agora todo mundo para dentro da cela. Que bacana. Simplesmente voltaram todo mundo para dentro da cela, a gente não precisou de usar força. Usar força. Que bacana. O senhor tem uma aparência de diplomata e foi diplomata na polícia durante muito tempo. Resolveu muita coisa com o diálogo. Muita coisa com o diálogo. Fez curso de negociação? Fiz curso, sim, depois. Eu fiz curso de negociação, crise, gerenciamento de crise, que é negociação com reféns, né? Aquele momento mais tenso e perigoso. Mas para atuar como um negociador até que o negociador oficial chegasse, que seria o do BOP. Então a gente estava preparado para iniciar a primeira negociação. A gente observa no seu semblante que não só você está preparado,
como você transmite uma certa tranquilidade, né? Transmite segurança. Tranquilidade e segurança, é verdade. E o BOPE, quando vem também um sniper, né, que fica à distância, sondando o ambiente, o que pode acontecer. Depende da situação, mas geralmente vem sim. Nesse período, muita coisa aconteceu, mas é claro que o Elias tem um conhecimento do senhor prévio, né? Foi seu patrão, seu primeiro patrão? Eu acho que o segundo. E tinha fama de bravo? Acho que eu trabalhei na Casa da Cultura também. É um homem ligado à cultura. E do Carlos Braga. O seu patrão, Elias, era um homem bravo? O pessoal tinha medo do Elias? Eu cheguei lá com um pouquinho de medo dele, né? Mas não falava que ele era bravo, não. Falava que ele era muito exigente. Mas eu tive um pouquinho de medo, mas depois a gente viu que não era isso, não. Era realmente exigente, mas dentro do profissionalismo. Quando fez aquela reportagem, ganhou o coração dele. Ganhei o coração. E como é que é as coisas, né? E o senhor perdeu ele para a polícia, né? O pai dele tinha um medo danado quando era aluno do pai dele. Professor Riso. Foi se invertendo. A sua mãe era professora também, né? Não, minha mãe, ela se formou. Mas nunca deu aula, não. Meus amigos, vai aproveitar para falar que nós vamos gravar hoje, né, uma chamada na campanha contra a dengue, a campanha onde você é um soldado importante na sua casa. Converse com o seu vizinho, observe os pneus, observe as latas, depósitos de água para cachorro, para gato, também cocheiras aí de cavalo, de boi. Tenha muito cuidado, porque o mosquito ele é quase que invencível. É um combate, uma batalha após a outra. Dia a dia. Dia a dia. O senhor se lembra dele? Algum episódio com ele como jornalista, além dessa matéria de estreia? Essa matéria que marcou, que aí ele continuou lá trabalhando. Perdeu ele para a Polícia Militar. Depois eu perdi ele para a Polícia Militar. Perdeu bonito. Mas foi para o bem da comunidade. Ajudou na formação. E outra coisa, gostaria de registrar. A importância de estar com ele me fez lembrar a minha juventude, né, naquele momento, de luta, estudando no Colégio Bittencourt. Entrei no cartório de segundo ofício como office boy, lavando banheiro, lavando o chão. Fazendo encomendas. Não tenho vergonha de dizer isso, fazendo mandado. E estudando à noite, para poder, durante o dia, pagar o colégio. Como eu disse aqui, depois eu tive uma bolsa de estudo do ex-vereador Francisco Paulo Mendes, que me ajudou muito. Dr. Jair me ajudou muito, porque às vezes eu não... Ajudou muita gente o Dr. Jair. Merece um especial, a gente fazer um documentário sobre ele. Sobre isso. E não tinha o dinheiro, ele não, vai fazer sua prova, vai estudar. E aí, quando você entrou, me veio aquilo tudo na cabeça, né? O professor Riso, aquela pessoa exigente, agora o filho dele está aqui com a gente, como que é a vida. E hoje nós estamos aqui nesse programa contando a história, o que Deus está nos proporcionando de estar aqui. Então é uma satisfação para mim muito grande estar com você, não só, em primeiro lugar, pela sua pessoa, sei lá, em primeiro lugar, pelo seu pai, pela sua família, pela maneira como ele te educou, a sua mãe te educou, que senão você não seria esse homem que é. Então a gente tem que render homenagem também a seu pai e sua mãe por tudo que eles fizeram. Com certeza. Ele foi chefe da P2. P2 é o setor de inteligência que cuida da investigação. Os policiais andam a paisana. Antigamente a gente até sabia, tinha um Santana branco, indefectível, todo mundo sabia. A gente até sabia quem era o P2. Hoje já não sabe mais. A cidade cresceu, os policiais se revezam. Tem garotão, tem coroa, tem de todo tipo de P2, tem moça, né? Então você não sabe mais quem são os P2. Mas antes, no seu tempo, a gente identificava fácil. De qualquer maneira, é uma sessão de muito perigo, corre muito risco também. É a mais visada, né? Mais visada pelo pessoal aí que gosta de andar errado. Por isso que tem um revezamento constante. Na época não tinha tanto revezamento, mas a gente era bem conhecido, por exemplo, no fórum, né? O pessoal que andava mais, os comandantes, no caso, tem o Adalmo, tem o Enilson. Lendas, duas lendas, né? A gente ia dar Hipólito. Chegou o momento. Hipólito, eu nem cheguei a pegá-lo na sessão, né? Assim que ele já saiu na hora que eu cheguei. Mas os demais, eu lembro uma vez que a gente chegou, estava até comentando sobre isso recentemente, que não foi no meu depoimento, foi no depoimento do Adalmo, salvo engano, que os advogados, a gente fez uma interceptação telefônica da Justiça,
Autorizado pela justiça? Autorizado. E tinham 30 presos do tráfico. Uma quadrilha. E a gente depondo. Na época não tinha facção ainda, né? Foi no início, da facção. Né? Pioneirismo. Então, nesses depoimentos, toda vez que o advogado fazia uma pergunta para a gente afundava mais o cliente deles. Por quê? A gente sabia da história todinha do cara. E nisso o pessoal falou, olha só, os advogados começaram a falar, olha, não faz pergunta para eles não, porque eles são um testemunho profissional. Não dá não, toda vez que a gente pergunta, ele afunda mais o nosso cliente. Então, falando a verdade, né, doutor? O próprio juiz, na época, alertou, falou assim, ó, vocês, daqui a pouquinho eu vou declarar os réus indefesos, porque vocês fazem a pergunta, vocês não estão defendendo, né? Mas quando dava liberdade para a gente falar alguma coisa, a gente falava da vida, isso aqui cresceu assim. Ele falou que nunca ia colocar a mão na droga, né? Então a gente já sabia que ele mexia, ele usava fulano, ciclano, então no final o cara estava preso ali. Então eu lembro muito bem disso. É uma forma também de a gente falar que reconhece o serviço da gente, o trabalho, porque em todos os homicídios nós estávamos presentes. Todo homicídio, todo roubo, estávamos presentes. E a gente conseguia ter desvendar tudo. Coronel, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Eu, quando vejo uma determinada reportagem que a polícia está ali atuando, polícia militar, me vem na cabeça a proteção que os militares dos países ricos têm, Estados Unidos e a Europa, etc. e tal. Os nossos militares vão para o combate de cara limpa, às vezes com um capzinho. Aquilo é um alvo terrível para o bandido. Colete vencido. Colete vencido. A prova de bala vencida, que tem um prazo de validade. Estados Unidos, o cara tem um capacete, uma proteção imensa. Pode atirar lá. O bandido colocou a mão na... A comunidade tinha que fazer uma campanha para sensibilizar os governantes a dar uma condição melhor para os militares. Doutor Elias, existe também, infelizmente, uma campanha contra a polícia no Brasil. Mas nós temos que fazer a favor. Para poder fazer a favor. Sim, nós que conhecemos temos que fazer. A democracia exige isso, rapaz. Nota-se uma intenção há muito tempo de desmoralizar a polícia. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos. Fica à vontade. Mais de 500 anos o Brasil foi descoberto. Verdade. E quando nós fomos descobertos... Quem veio para cá? O português, né, chegou a descobrir o Brasil. E o que ele fez com o Brasil? Qual a sua origem? Você tem... Eu tenho. Seu pai é rígido. Passado lá um pezinho em Portugal. Portugal. Mas o que acontece? Eles vieram aqui no Brasil, extraíram o nosso ouro, nossas riquezas e mandaram para Portugal. Eu tenho um cunhado de lá para Inglaterra. Eu tenho um cunhado que briga com isso. Não, eles prestaram um serviço enorme à nossa nação. Mas e você chega em Portugal, quando eles começam a mostrar aquelas igrejas suntuosas cheias de ouro, que você fala que eles pegaram aqui no Brasil, eles brigam com a gente. Mas historicamente, se a gente for comparar a saída do povo inglês para a América, eles foram colônia de povoamento lá. Colônia de povoamento. Chegaram para poder povoar aquela área. E nosso foi colônia de exploração. Eles chegaram no Brasil para tirar a riqueza do Brasil e levar para Portugal. Então, o que acontece? E a expulsão dos franceses lá? A imagem que o povo brasileiro teve naquela época são que as instituições estão aí para explorar. Além de mandar náufragos e degradados e assassinos, então, ladrões para cá, né? Essa mentalidade, ela perdura apesar de que não está na mesma intensidade até hoje. Então, o povo pensa, a polícia está aqui para coibir a gente, para tirar coisa da gente. E a gente esquece totalmente ao contrário. Que é o contrário. A gente está lá para servir e proteger. É claro, a gente principalmente proteger, né? A gente não vai servir a pessoa no seu interesse particular, mas no interesse público. Da comunidade. É claro. Então, a gente está ali para isso. Então, o que acontece? Nós perdemos muito com isso. Não só a Polícia Militar, mas todos os órgãos públicos. A gente... o funcionário público ele é mal visto por causa disso. O pessoal olha, aí vai me atender mal. Verdade. E muitas trabalha vezes quando quer. O próprio funcionário ele passa a atender mal porque ele acha que é aquilo que o povo espera dele mesmo. Então ele veste a carapuça. Então nós temos essa dificuldade muito grande no Brasil. E a gente precisa mudar isso. Porque nós temos excelentes profissionais em
todos os órgãos públicos. Né? E nós temos uma função. Agora, o policial militar, a cada dia, está mais difícil de cumprir a sua função por causa disso. Não pode subir a favela sem avisar antes o Supremo. Mas, se você está numa emergência, você tem que subir, você tem que avisar antes. Então, a gente recebia a ordem. Sobe, porém, você tem que fazer um relatório desse tamanho, avisando o que você vai fazer, por que você vai fazer. O advogado da bandidagem então, também sabe. A bandido já foi embora. Você perde 1, 2 ali para fazer aquele relatório, e o restante... O trabalho nosso aqui sempre foi mais difícil. Sempre foi mais difícil. E as leis caminharam para prejudicar um pouco também. Então, as leis hoje, elas permitem algo a mais que não permitem, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o policial está acontecendo hoje uma fragilidade da lei lá também. Mas o policial militar, ele fazia algo, ele chegava, se explicava quando era uma questão de justiça e acabou. Hoje em dia, o policial brasileiro, ele tem que explicar e tem que provar. Então, é um pouco mais difícil. Então, enquanto a gente caminhar por isso, nós precisamos ter, é claro, profissionais mais equipados, né, para não ter esse problema. Agora, quando a gente sobe um morro no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sempre cita o Rio de Janeiro porque ele é a nossa base, a gente não sobe de forma aleatória. O policial militar que sobe de forma aleatória, ou ele está querendo resolver sozinho, ou é uma questão tão emergencial que o risco dele aumenta tanto que ele é obrigado a subir. Agora, quando a gente sobe, nós subimos em grupo de 7, um olha pela direita, o outro olha pela esquerda, o outro faz o caminhar, o outro gerencia, o outro cuida da retaguarda. Então, existem grupos para poder subir um morro. E treinado em pista de progressão, né? Em progressão. Então, por isso, por exemplo, que é difícil ver alguém do BOP morrendo. São extremamente treinados, considerado o melhor batalhão de operações especiais do mundo, dá aula para o mundo. São excelentes. Nós vamos parar um pouquinho para fazer o sorteio dos vereadores, nós vamos sortear um vereador para você. Não é isso. Nós vamos sortear 2 vereadores por programa, exato, já que nós não queremos privilegiar um ou outro com a ordem de chegada. Não é um sorteio de vereador para a população. Não. Já é da população. Vai ser o sorteio para ele vir aqui expor suas ideias, seus projetos. Então, o primeiro é o Paulo César Contador, que vai ser separado. Porque ele é o presidente, virá primeiro. E os demais, você vai lendo o nome e passando para o Não, eu vou pedir o coronel para buscar aqui, tipo palitinho. Ele não sabe. Então, o primeiro sorteado. Primeiro sorteado vai vir aqui. São 2 por vez. 2 por vez. Ademir Peçanha. Ademir Peçanha, devagarinho para escrever aqui. Ademir Peçanha, Cinei Torresmo. 2 sorteados para o segundo programa com os vereadores. Programas especiais com os vereadores, podcast. Deixa eu misturar mais uma vez aqui. Palitinho, Coronel João Carlos. Pegar aqui no meio para não Isso, o senhor não está vendo nada daí, a câmera não mostra. Mostra para lá. Carlinhos Peixeiro. Aqui. Vai dar um zoom? Será que chama? Ih, rapaz, está aparecendo sim. Nosso operador é bom. Carlinhos Peixeiro, terceiro programa. Não, é o segundo. Segundo, né? Primeiro é com o presidente, segundo com o Cinei e Ademir, terceiro com Carlinhos. Isso. E Marquinhos do Retiro. Marquinhos do Retiro. Está aqui, terceiro programa. Mas ainda tem mais. Sorteio pela ordem de apresentação aqui no programa, no podcast. Carlos Zacarias. O Zacarias está no 4º programa. Jefinho de Boaventura. Jefinho, polícia. A dupla, esse é subtenente, né? Excelente policial, que sempre bom, foi. Que bacana, eu também simpatizo com... Aliás, simpatizo com todos, me dou bem com todos. Vamos para o quinto episódio, Lala Pontes. Deixa eu balançar aqui, fazer a gente tinha que ter separado as mulheres, mas vai... Queira do Toldo e Lala. Esse é o 6º episódio. 7º episódio, deixa eu misturar aqui, comandante. Uma vez comandante, sempre comandante. A gente continua chamando pelo posto, pelo respeito, pela antiguidade. Vamos lá. Sargenta Cristiane, também excelente. Policial. Trabalhou muito tempo na... Sargenta Cristiane vai com Amanda, aí 2 mulheres no mesmo dia. Eu não sei se elas são assim, compartilham do mesmo ideal político. Os 2 últimos sobraram aí. Não precisa sortear. O Glauber e a Vivi Dentista. Está aqui, Glauber e Vivi Dentista. Então, o 2º episódio, 3º, 4º, 5º, 6º,
7. Fechou. 8 com o presidente. Anotou direitinho? Presidente. Só Segundo, Ademir Peçanha e Sinei. Terceiro, Carlinhos E Marquinhos. Quarto, Carlos Zacarias e Jefinho. Quinto, Lala e Keila. Sexto, Sargenta Cristiane e Amanda. E o último, Glauber e Vivi Dentista. A Vivi Dentista que ontem recebeu em sua residência o prefeito Alfredão para um bate-papo com os amigos. Eu vi as fotos, tinha bastante gente nas fotos. Foi muito bom. O Coronel, a gente está se aproximando do final do nosso terceiro episódio. Hoje é quinta-feira, começando a segunda. Já é o terceiro episódio? Terceiro já. Quarta-feira. As coisas mudaram. Antigamente falava programa, hoje é podcast. A gente falava capítulo, hoje é episódio. É a influência da Netflix na nossa vida e dos canais de stream que passam hoje. O cinema está dentro da casa da gente, né? Só gosta de assistir filmes policiais? Filme, eu gosto muito de ficção científica, mas policial também. Então essas séries todas de ficção já vi todas, com certeza. Como chama sua esposa? Hã? Sua esposa, como chama? Filhos e Rita esposa. de Cássia. Rita de Cássia. Daqui de Itaperuna? É daqui? Daqui de Itaperuna. E os filhos? Tem 2 filhos, 12 anos, Daniel e Helena. Eles pensam em seguir a carreira militar? O Daniel às vezes fala. E o goleiro João Carlos, sabia? É o preferido das peladas aí, do Cabecinha, o pessoal da antiga. Eu tenho brincado. Tenho brincado na pelada do Cabecinha, mas eu comecei no Itapuã Clube, né? Participei dos campeonatos. Era tradicional Itapuã, né? E fui seguindo o meu tempos pai, áureos. né? Meu pai era Foi goleiro também? Foi goleiro. Então a criação de frango já veio de família. Vem de família. Meu filho começou a jogar na linha, coloquei ele na escolinha, estava fazendo gol, e levei para ele até aquela escolinha do PSG que aconteceu em Campos, ali em Teresópolis, eu levei ele. Aí o pessoal Fizeram falou, uma peneira. ele é bom, hein? Ele fez 10 gols. Caramba. Pô, não contrataram ele, não? Vinha, ele batia de primeira. Eu falei, rapaz, tá me surpreendendo. Fez um monte de gol. Aí, tudo bem, fui para casa e tal. Aí, um mês depois, ele falou assim, pai, decidi o que eu quero. Eu falei, o que você quer? Vou ser goleiro. Aí, hoje está treinando como goleiro, né? Mas vai ser um goleiro batedor de falta, batedor de pênalti. É isso que você quer? Então tá bom. Faz 10 gols, quer ser goleiro. É o sangue, tá no sangue. Então vai ser coronel também. Tinha que ensinar o Pedro e outros atacantes aí do Brasil como que chutam a bola, né? Você vê o absurdo do cara pegar um profissional, ele chega para bater um pênalti, joga em cima do goleiro sem queda nenhuma. Você vê o cara pegar uma bola na pequena área, dar um bicudo nela, sei lá o quê. Hoje eles não querem dar bicudo mais, né? Mas querem fazer de chapado. E os goleiros melhoraram muito. Aí de chapada aquilo sobe, vai quase atravessa o Maracanã. Não existe mais treinamento de base como no tempo da nossa infância, que ensinava a matar Eu no acho peito, que o a gol dar mais balãozinho, raçudo, mais fazer bonito é balãozinho. aquele que é marcado de bicudo. A trocar passe. Tinha os fundamentos. Romário, Os né? fundamentos Romário hoje fazia sumiram. Os fundamentos hoje não são ensinados. O jogador entra lá para correr, para ocupar espaço, não pode driblar, que é proibido. Então é difícil surgir um craque. Eu acho que está mais na seleção dos times, né? Os times, às No vezes, treinador de base também. aquele cara é habilidoso, mas aí ele não tem altura, aí escolhe mais alto. Então hoje em dia está muito assim. E acaba se perdendo bons valores. Tem atleta, mas não tem mais craque. Infelizmente, isso está acabando. E como também está acabando nosso programa, mas o doutor Elisa ainda tem perguntas. O Ângelo volta amanhã, quinta-feira, com o doutor Márcio Caldas. Amanhã a segurança pública continua. Continua, Professor né? e delegado lá de Cambuci. Eu gostaria que ele fizesse contasse aí para nós, e principalmente para os jovens, para ele se precaver, não entrar nos meios da droga, evitar certas companhias, enfim, dá um exemplo para essa juventude aí, que eles precisam ser alertados, porque ficam vendo só televisão, pega o celular, fica o dia inteiro, e a vida não é isso, né? Na época que eu era jovem, né? Tinha sempre um grupinho que a gente batia papo. Não tinha telefone celular. Então a gente ficava batendo papo na esquina lá, conversando. E tinha sempre um ou outro que chamava para coisa errada. Aí como meu avô João Carneirão, falava muito comigo, conversava muito comigo sobre isso. Então eu falava assim, não, isso aí não dá futuro não. A gente falava na época,
O Marcelo, né? Marcelo, que foi secretário também, estava nesse grupo, em vez de quando a gente reunia. Qual o Marcelo? Não sei o nome dele. Não, é o Marcelo. Ah, o Marcelo Nascimento? Não. É que foi secretário de subsecretário, secretário, saúde. Foi até candidato. Ele é polivalente. Ele é. Camarada bacana. Magrinho, né? Muito bacana. Então ele naquela época era eu e ele. A gente conversava assim no canto, né? E falava assim, esse pessoal aí tá falando coisa errada, né? Então, o que acontece? E é bom que tenha dois que tenham o mesmo pensamento, que domina o resto, né? Não deixa fazer a coisa errada. E a gente pensou o seguinte, né? Com o tempo, eu assistia um curso, por exemplo, qualidade total. Procurava pegar tudo que fosse positivo desse curso e a gente colocar na nossa vida. E isso a gente foi subindo. Agora, tem muita coisa errada para desviar você do caminho. É droga, é o companheiro que quer beber demais, o outro que quer fumar um... Hoje, a bebida está... Tem que sair fora. Se você tem um objetivo, foque no seu objetivo. E vai atrás que você vai conseguir. Vai estudar e vai atrás que você vai conseguir. A dificuldade depende do grau do seu estudo, mas com certeza você consegue. Coloca na cabeça que você vai conseguir, Não importa quando, né? Às vezes você passa, passa num primeiro concurso, não passa no segundo, passa no terceiro. Ou a faculdade, vou fazer uma faculdade, tá difícil, repetir uma matéria, 2 matérias, mas não, agora vou vencer essas 2 matérias, vence as matérias e vai para frente, daqui a pouquinho você está se formando, e vai passar aquele tempo, vai guardar as boas recordações, e o importante também é isso, vamos guardar as coisas boas recordações, as coisas ruins vamos esquecer, serve de aprendizagem, mas não vai guardar mágoa no coração, porque isso faz mal para você. Vamos guardar as coisas boas e vamos seguir em frente, com Jesus no coração, né? Exato. Sempre. É isso aí. Coronel João Carlos, um PM ele pode fazer 100% todos os dias, todo dia, correto, elogiado, respeitado, bacana, até que um dia ele faz 99%. Todo mundo cai em cima, né? Isso não é só do policial, né? Não, é no jornalismo também. A gente faz uma matéria bacana, sempre elogiando, ninguém reconhece. Um dia que dá uma escorregada, tem alguém para puxar a orelha, né? O importante é você fazer isso sem pensar no reconhecimento. E no dia que você fizer 99... Fazer o certo. Reconhecer, aceitar o conselho, né? Nós estamos vivendo um momento, hoje em dia, está muito difícil você errar. Esquecem que você é humano. Desde que esse erro não comprometa o teu caráter, né, é um erro humano. Às vezes você faz uma observação, aquela observação está errada, né? Ou nós tivemos aí por muitos anos acreditando que o ovo era ruim para a gente. Né? Saiu uma pesquisa um tempo atrás que o ovo era o vilão. Depois o ovo virou a ser, né, o herói. Você comeu o ovo hoje, é o colesterol bom. Tem gente que come 40, 60 para malhar. Então até hoje, até a tecnologia, né, até os cientistas erram. Somos seres humanos, somos seres humanos. Você falou uma coisa aí sobre o Itapuã, aí me vem na cabeça, no nosso tempo Itapuã era tudo, né? Hoje a juventude, os clubes estão acabando justamente em razão da sociedade ter se envolvido de maneira tal com a televisão. Com o celular, né? E hoje o celular, mais ainda. E as pessoas têm que ter cuidado com isso, porque a televisão tem coisa boa? Tem. Mas as novelas nossas hoje, por exemplo, é um total ensino como que se faz desfazer uma família, né? A pessoa tem que ter muito cuidado com a televisão. Principalmente o jovem, a criança, na idade aí de 5 a 10 anos, 12 anos. Se o pai puder tirar a criança da frente da televisão, ele está fazendo um benefício para ele que ele não avalia o quanto ele está ajudando a personalidade dessa pessoa. Porque é muita coisa errada que joga em cima das Principalmente crianças. As novelas. Principalmente as novelas, é isso aí. E aí, você vê, o Itapuã hoje está numa decadência danada. Desculpa, vai virar um condomínio aqui. Não é culpa da diretoria. A sociedade foi se afastando e não tem como nem pagar os impostos, deve não sei quanto à prefeitura de imposto, e eles não têm como pagar, que talvez nem o patrimônio, se vender, paga os impostos. O tênis clube também, numa situação totalmente contrária de tudo que foi o objetivo daquilo ali,
entendeu? Perdeu totalmente a finalidade. É culpa da diretoria? Não, é a sociedade que foi afastando mesmo. O cara construiu uma piscininha na casa dele, colocou um tanque lá para ficar perto da família, comer um churrasquinho ali sozinho, mais seguro. Mais seguro e tal. Foi o que um filho foi lá e acabou brigando com o outro lá, ele acabou não querendo que o filho voltasse lá mais. E a televisão afastou, foi afastando. E nós estamos vivendo uma transformação na sociedade. Chegamos ao final, doutor Elias, o senhor vai falar daqui a pouco para dar o seu depoimento final, mas a gente vai pedir aqui ao coronel para fazer as considerações e também convidá-lo para participar uma vez por semana aqui. O que é que o senhor acha? Já trabalhou para o senhor uma vez? Vai valorizar muito nossa bancada. Se quiser vir amanhã para ajudar a entrevistar o Márcio Caldas, escolhe o dia que o senhor quiser, mas amanhã, se o senhor puder voltar. A gente conversa. Tá bom? A gente conversa. Ele está, depois que virou coronel, está mais difícil de negociar. Tem muita história para contar e tem uma bagagem muito grande de conhecimento. Vai ajudar como entrevistador, como batedor de papo, para tirar o máximo possível do convidado. O senhor, por favor, a sua consideração. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui, e agradecer ao Nino Beliene, que sempre foi esse repórter parceiro, sempre estivemos juntos, e sempre teve muito carinho por mim, assim como eu tenho por ele. Obrigado. E o Elias, né, que foi, se não primeiro, o segundo patrão, mas a gente conviveu em várias oportunidades, em vários eventos também, e eu tenho também no coração. E agradecer a todos que estão aqui prestigiando a gente, e que continue assim, porque esse programa, desde o momento que ele foi criado, eu percebi ele está aí para fornecer muitos dados, né, para as pessoas de utilidade. Então, a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais, assistindo e participando. Então, agradecer a todos por estarem nos vendo também. Eu quero pedir às pessoas que me seguem na internet e que os nossos seguidores aqui, quando quiserem fazer pergunta, não mandem áudio, porque o áudio fica difícil de ouvir durante o programa. Mas me perguntaram se o senhor já pensou em ser candidato, vida pública, candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, deputado. Ô Nino, aí eu sou obrigado a falar mal de você. Não, foi um ouvinte aqui que perguntou. Não, mas um dia mas ele o culpado teve sou eu. No batalhão, lá no 29. O culpado sou eu. E ele saiu de lá e falava assim, o coronel João Carlos é um prefeitável. Olha a obra que ele está fazendo no batalhão, ele remodelou o batalhão todo, o batalhão está completamente diferente. Nós fizemos ali vamos acabar com esses puxadinhos aí, vamos sentar, vamos organizar, isso aqui é nossa Ficou casa, bonito pertence a mesmo, Itaperuna. E fizemos um planejamento estratégico, demorou 6 meses de debate. E continua sendo, né, remodelado. E fizemos aquele plano com todos os policiais ajudando e saiu um batalhão que está hoje, um batalhão completamente diferente, remodelado, bonito. Tiramos o tanque de combustível que já tinha vazado uma vez, botamos lá para cima, iniciamos tudo isso, outros comandantes até terminaram uma parte. E depois que ele fez isso, o pessoal caiu no meu pé. Aí fizeram denúncia mentirosa de cachorro, fizeram denúncia de corte de árvore, mas estava tudo documentado. Ficaram com medo do prefeitável. Por causa muita gente gostou da prefeitável ideia que ele falou. Mas muita gente gostou da ideia. Isso me tira um pouquinho desse caminho, porque o que eu quero hoje é paz. Já vivi 30 anos, né? 30 anos trabalhando em uma situação que eu segurava toda a carga, não passava para o subordinado, mas a gente pensa muito em paz. Eu não sei se eu realmente seria candidato algum dia, não, mas quem sabe? Não posso também descartar. O quem sabe, viu, doutor? Aí é com quem sabe ficou no ar, viu, gente? Que conhece olha essa aí. alma política de Itaperuna. Eu quero encerrar as minhas palavras agradecendo mais uma vez a Rádio 104 FM, Novo Som, que está em cadeia conosco, e agradecer todos aqueles que estão nos acompanhando e pedir que cada companheiro aí, peça 5 contatos dele para se inscrever no nosso canal, que é o momento da gente ampliar os nossos horizontes e o horizonte de Itaperuna, que o canal é de Itaperuna. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Muito obrigado também, obrigado a você, Pimpolho, doutor Pimpolho, engenheiro civil, que cuida da nossa técnica. Prego batido, ponta virada, amanhã tem mais. Doutor Márcio Caldas, delegado atualmente em Cambuci.